Desenvolvimento econômico. PIB cresce. Mas por que ainda continuamos tão pobres? Em 2024, a economia brasileira cresceu 3,4%, ou seja, o Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todas as riquezas produzidas por uma população em um determinado período, atingiu a cifra nominal de 11,7 trilhões de reais, ou equivalente a 2,17 trilhões de dólares. Infelizmente, mesmo com esse resultado considerável de crescimento da economia em 2024, justo por conta dos solavancos do câmbio, o Brasil acabou caindo no ranking entre os maiores produtos nacionais do globo. Com isso, a maior economia do Hemisfério Sul deixou a 9ª colocação global para ocupar o 10º posto entre as maiores economias do mundo, sendo assim, ultrapassado pelo Canadá, cujo produto nacional daquele país norte-americano registrou uma cifra nominal de 2,21 trilhões de dólares. Contudo, o valor nominal do PIB sobre a economia nacional de um país serve apenas como referência mais rasa para se aferir o desenvolvimento econômico de cada um deles. Nesse sentido, outros instrumentos relacionados ao PIB nominal, tais como o PIB per capita ou o PIB por paridade de poder de compra, trazem resultados mais exatos na relação dos efeitos que o crescimento econômico gera na população de um modo geral. PIB per capita. O PIB per capita é um indicador que mede a produção de bens e serviços por habitante de um país, cidade ou estado. Ele é calculado dividindo o PIB, Produto Interno Bruto, em seu valor nominal, pelo número de habitantes daquele espaço geográfico. Um país ou população nacional só é considerada desenvolvida ou rica a partir de um montante por habitante, isto é, em relação ao PIB per capita, acima de 25 mil dólares. Portanto, o PIB per capita é útil para comparar a riqueza econômica entre regiões, entender a concentração de renda, influenciar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida. No entanto, o PIB per capita não é um indicador perfeito, pois não considera a distribuição de renda, a qualidade de vida, a saúde, a educação, atividades não registradas, como serviços prestados informalmente. Por isso, um país com PIB alto não necessariamente tem uma população que vive bem. Desse modo, apesar de também ter tido um bom desempenho em 2024, o PIB per capita brasileiro alcançou a cifra de R$ 55.247,45 por habitante, sendo que seu valor em dólares também não foi satisfatório, em decorrência da depreciação cambial sofrida pelo real, a moeda brasileira, naquele mesmo ano. Com isso, em valores de hoje, o PIB per capita brasileiro está em pouco mais de 9 mil dólares, o que demonstra uma população ainda pobre, embora o Brasil seja considerado um país de renda média. PIB por paridade do poder de compra. O PIB, Produto Interno Bruto, por paridade do poder de compra, PPC, é um indicador econômico que considera a taxa de câmbio de um país para ajustar o tamanho da sua economia. Como é calculado? O PIB, PPP, é calculado com base numa cesta de bens e serviços representativa do consumo em diferentes países. Esta cesta inclui produtos como alimentos, habitação, transporte, saúde e educação. O PIB, PPC, é útil para comparar economias em diferentes estágios de desenvolvimento. Para que serve? O PPC permite uma comparação mais justa do padrão de vida entre os países. O PIB por paridade de poder de compra é utilizado para calcular outros indicadores econômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, do dia 7 de março de 2025, apontando dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Brasil ocupa a 7ª posição com relação ao PIB por paridade do poder de compra, que é calculado em moeda local, no caso, o real, embora o valor seja apresentado em dólares, levando em conta a taxa de câmbio praticada, ficando em uma cifra ao redor de 4,46 trilhões de dólares. Desse modo, o grande problema brasileiro de 2024 foi a desvalorização do real em relação ao dólar, o que comprometeu muito da renda dos brasileiros. O desenvolvimento econômico como ferramenta para a erradicação da pobreza populacional. Entre o grupo de economistas conhecidos como desenvolvimentistas, está a ideia do estímulo ao crescimento econômico, através de gastos públicos, como ferramenta para a redução gradual da pobreza da população de uma determinada economia nacional. O maior exemplo de sucesso desse modelo é atribuído ao economista britânico John Maynard Keynes, responsável por 2 grandes experiências em torno de programas de desenvolvimento, com vistas a melhorar o padrão de vida da população. O primeiro deles foi New Deal, implantado nos Estados Unidos, na década de 1930, que foi fundamental para que a economia americana, enfim, saísse da chamada Grande Depressão,
ocasionada em função da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. A outra notável experiência foi a adoção das medidas implementadas pelo New Deal, como o Programa de Recuperação Econômica Europeia, no pós-guerra que vigorou entre 1948 a 1951, o qual ficou conhecido como Plano Marshall. Já o grupo antagonista de economistas que rejeita a ideia de gastos públicos para estimular a economia estão os liberais, que se desdobram em outras duas principais vertentes, tais como da chamada escola austríaca, que tem como patronos Friedrich von Hayek e Ludwig von Mises, além ainda da escola de Chicago, capitaneada por Milton Friedman. Para os liberais, que também são chamados economistas ortodoxos, quanto menos haver intervenção do Estado na economia, melhor. Isto é, o Estado é dispensado de atuar, principalmente com relação ao aumento de gastos públicos, com vistas a estimular as atividades econômicas, no propósito de promover crescimento econômico e, através dele, reduzir a pobreza da população. Nesse sentido, o caminho para se chegar ao objetivo de reduzir a pobreza ou as disparidades sociais entre as populações tem se tornado cada vez mais controverso, uma vez que a política econômica a qual simplesmente promove gastos governamentais, seja na oferta de financiamento público subsidiado ou na isenção de impostos, inicialmente direcionado a empresas, visando estimular a geração de empregos e salários, se mostra frustrado. Desse modo, os bons resultados alcançados no crescimento do PIB ficam comprometidos em função da depreciação cambial da moeda, em face à desconfiança dos agentes econômicos ao redor dos gastos do governo, direcionados aos estímulos econômicos, que aumentam o déficit e o endividamento públicos. Através da desvalorização da moeda brasileira, o real, a inflação acaba corroendo o ganho de renda propiciado com o aumento dos salários, em face da redução do desemprego. Com isso, enquanto ocorre ganhos em moeda nacional, a depreciação cambial faz o poder de compra dos salários e renda se desvalorizarem em dólar. Apenas para termos de comparação, em janeiro de 2024, o real chegou a valer 4,89 por dólar. Hoje essa proporção aumentou para cerca de 5,80 por dólar, já tendo chegado em até 6,20 por dólar. Com isso, a desvalorização cambial faz uma contratação futura de inflação, que se dá basicamente por custos dolarizados que são repassados aos preços em reais. Outro agravante da depreciação cambial é que ocorre o estímulo para que exportadores de commodities agrícolas ou de proteínas animais acelerem o ritmo da remessa dessas mercadorias para o exterior, em decorrência do aumento dos lucros propiciados ao redor dessas operações exportadoras. Política monetária. Por outro lado, o Banco Central é obrigado a elevar a taxa básica de juros para conter a inflação, cuja natureza é de custos, mas também de demanda. Devido a um choque de oferta, em parte provocada pelas exportações e também pelo aumento do consumo, devido à redução do desemprego e da valorização dos salários em proporção a isso, o que acaba comprometendo o desempenho da economia no futuro próximo, devido ao encarecimento do crédito. É nessa dinâmica que toda e qualquer política de estímulos ao crescimento do PIB sempre termina em inflação, obrigando o governo e Banco Central a adotarem ações de arrefecimento econômico, com vistas a controlar a alta generalizada de preços. Justamente o controle adequado ao redor dos eixos, crescimento e inflação, é que está o grande diferencial para o país conquistar elevadas melhoras no padrão de vida da população ao longo do tempo. Pois com inflação sempre maior que as taxas de crescimento do PIB, dificilmente a população terá ganhos de renda efetivos e reais que melhore seu padrão de vida. Como melhorar a qualidade do crescimento econômico, sem comprometer o controle da inflação? Sem dúvida, a grande questão que acarreta em problemas de desestabilização de preços, provocada por choques cambiais que é decorrente da crise de desconfiança dos agentes financeiros para com o governo, é o baixo estoque de poupança doméstica nacional, na ordem de 14,5% do PIB em 2024. A poupança doméstica não pode ser confundida apenas com o dinheiro que as pessoas depositam na caderneta de poupança dos bancos onde são correntistas ou clientes. A poupança doméstica é todo o montante de recursos monetários, tanto do governo, como de empresas privadas e pessoas, armazenados em diversas aplicações financeiras, não apenas a caderneta de poupança, e que são essenciais para o financiamento das atividades produtivas de um país. Para economistas ouvidos pelo jornal Valor Econômico, a grande razão para a redução no estoque de poupança nacional se dá na elevação dos gastos do governo, onde se registrou aumento expressivo no déficit público nominal, antes na faixa de 4,7% do PIB e agora, gira em torno de 8,45% em 2024. Portanto, é justamente o baixo estoque de dinheiro armazenado em aplicações financeiras de todos os tipos, que acaba encarecendo o custo de captação para financiamentos através das taxas de juros. Com isso,
o Banco Central é obrigado a ajustar a taxa básica oficial para cima, para também acomodar o controle de oferta de moeda na economia, o real. Com menos dinheiro circulando em decorrência do aumento dos juros, a tendência é que o crédito fique mais caro e isso dificulte o consumo, fazendo com que os preços caiam. Brasil liderou o crescimento econômico no século XX, mas população continuou pobre. A economia brasileira foi a que mais cresceu em todo o século XX. Entretanto, nossa situação social melhorou muito pouco em função disso. Por quê? Um exemplo que pode ilustrar muito bem a esse questionamento pode ser observado em 1973, o último do chamado milagre econômico brasileiro, quando o PIB do Brasil cresceu 14% naquele ano, enquanto a inflação foi de 20%. Sob essa perspectiva, não há como se promover desenvolvimento social com melhoras significativas no padrão de vida das pessoas, apenas com crescimento econômico elevado, mas com inflação praticamente quase o dobro do nível de atividade registrada através do PIB. Portanto, para garantirmos elevados níveis de crescimento da economia, precisamos ter bons estoques de poupança doméstica, baixos déficits no orçamento público, diferença entre receita e gastos do governo e baixo endividamento governamental. O governo, sobretudo, precisa sair do imediatismo para conseguir taxas de crescimento do PIB sob qualquer custo e adotar uma postura de contenção de gastos públicos, gerando além de superávites, a formação de fundos soberanos de reserva para investimentos públicos, essencialmente em infraestrutura, educação e na assistência de saúde e previdenciária à sua população.